Bom dia, meu povo, minha pova, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Feras do Fitness. E hoje, convidado especial, Rafael Mardomo, que é um cara que há muitos anos está trabalhando e focado aí em gerar resultado, o pessoal das piscinas, né? Tudo que diz respeito à área aquática. É um cara que está à frente do INAT, que é o Instituto Nacional de Água. Eu não sei, ele vai me contar, né, o que é o INAT, né? E o grande lance, fala Thiagão Menegão, seja bem-vindo. E é o seguinte, a conversa de hoje, ela tem relação direta com academias de natação, né? Academias que têm coisas aquáticas, o mercado aquático, que foi um dos grandes aí, dos que mais sofreram, né? Deixa o Rafael, por favor, solicita aqui a entrada, meu querido, por favor. Solicita a entrada aqui que eu vou ver se eu consigo puxar. Aqui, beleza, achei você. Entrando. E aí é o seguinte, turma, então sejam todos muito bem-vindos a mais um Feras do Fitness, uma série de lives com os Feras do Fitness, ou seja, pessoas que estão à frente de grandes frentes do mercado. Tá por aí, Rafael? Tá ouvindo bem? Cheguei, tudo bem? Tá me ouvindo? Alto e claro, meu querido. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem, e você? Show de E a bola. aula de culinária da sua filha? Cara, é muito louco, né? Como existe um processo de reinvenção dos professores, né? Para conseguir gerar contato emocional e vínculo com as crianças nessa fase, né? Que está todo mundo afastado. Então, mesmo online, eles conseguem ter um calor humano muito forte, muito presente, que isso interfere muito nos valores, né? Das crianças, inclusive. É incrível. Isso é fundamental. É incrível. Bom, deixa eu fazer a abertura aqui para avisar o pessoal. Seguinte, turma, estou aqui com Rafael Mardomo, é um dos caras, dos principais nomes aí da parte aquática, vamos chamar assim, do mercado, que está à frente do INAT há muitos anos, ele vai contar um pouco para nós. E aqui a gente está na Feras do Fitness, que são lives que eu estou fazendo com uma série de profissionais, líderes de mercado, porque essa turma toda, ela pensa muito de forma próspera e fora da caixa, realmente para conseguir ajudar os gestores de todo o país aí realmente a conquistar resultados diferentes, com vários caminhos, com vários canais, de várias formas. Então a gente não economiza esforço para isso acontecer. E para a gente conseguir levar essa mensagem mais para frente, eu preciso também da sua ajuda em compartilhar com outros gestores de academia. Então, se você estiver aqui, já pega esse aviãozinho, manda para 5 pessoas que são donos de academia e studio box, que podem se beneficiar desse conteúdo. E lembrando que no dia 21, a partir do dia 21, começa a semana Academia Cheia o ano todo. Você pode se inscrever de forma gratuita. E agora eu vou bater um papo aqui com o Rafael. Rafael, me dá se apresenta para a turma, tem algumas pessoas que podem não te conhecer. Eu vou deixar os comentários, turma, desativados para não ficar as letras aqui na frente do rosto aqui do Rafael. E toda pergunta que você tiver, coloca nessa interrogaçãozinha que tem embaixo. Você consegue fazer através da interrogação as perguntas, a gente vai respondendo depois, beleza? Então, Rafael, seja bem-vindo. Obrigado por você ter aceito o convite, cara. Importante pra caramba poder levar a tua mensagem também. E mais do que isso, né? Que é o objetivo dessa nossa live aqui, eu consegui extrair de você, literalmente, modelo mental relacionado aí na tua especialidade. Porque muitas vezes é esse insight que falta para um gestor, é esse insight que falta para um profissional conseguir gerar resultado. E é difícil, às vezes, se ele está dentro de um ambiente muito fechado ou repleto de pessoas que não têm essa mesma visão alternativa. Então, é isso daí que eu queria compartilhar com a turma. Então, se apresenta rapidinho, deixa o pessoal te conhecer e a gente começa a nossa conversa. Bom, eu tenho que te agradecer a você, a Noara, fazer parte de um projeto tão bacana como esse que vocês estão fazendo. A importância que tem isso que você acabou de falar, todo mundo que está aqui, eu acredito, e eu venho com essa intenção, é falar um pouco do que a gente faz, daquilo que a gente acredita, da nossa visão, para ajudar que pegue alguma coisa, que isso sirva como um insight, que isso possa lhe ajudar. Então, vamos explicar um pouquinho quem eu sou, para quem não me conhece. A minha formação é em comunicação social,
há trocentos mil anos, né? Eu estudei na SPM, fiz comunicação social, propaganda, fiz marketing, toda a minha vida foi nisso. Fiquei mais de 20 anos na área de gestão de marketing, de empresas nacionais, internacionais, sempre com esse olhar. E estou no mercado de fitness. Fiquei 25 anos, porque junto com a minha amada esposa, a Sandra, que é a responsável pela minha entrada nesse segmento, que é uma fera na área de natação infantil no Brasil e internacionalmente, nós construímos uma academia. Na realidade, a gente primeiro arrendou uma academia, demorou 6 anos para construir a nossa, construímos a nossa, ficamos aí no total 25 anos tocando esse negócio. Em janeiro do ano passado, a gente, por decisão de investir o nosso tempo em outras coisas, a gente passou. É lógico, para ele estar lá, tem um arrendatário e tal, mas o nosso negócio hoje é desenvolver pessoas. Nós temos como filosofia, como propósito de vida, desenvolver pessoas. Então, dentro desse meu trabalho, eu não sou formado em educação física, mas sempre gostei muito de atividade, inclusive trabalhei, na minha carreira profissional anterior, eu trabalhei muito com equipamentos esportivos, artigos esportivos, né? Eu trabalhei em empresas nessa área, também trabalhei muito com saúde. Então, sempre tive muito ligado, de alguma maneira, a esse segmento, que é esporte, que é saúde, né? E dentro dessa formação, a gente foi trabalhando. Quando eu resolvi ficar só com a academia, lá em 2006, por aí, 2005, 2006, falei, cansei do mundo corporativo, já temos uma academia. A Sandra falou, não, eu preciso de você porque a coisa está crescendo e a gente precisa se desenvolver. Então eu fui, mas só a academia, do meu ponto de vista, não me bastava. Então a gente começou, vamos trabalhar, vamos tentar desenvolver um pouco mais. Primeira coisa que a gente resolveu foi internacionalizar o nosso trabalho. A Sandra já tinha um trabalho reconhecido aqui no Brasil e a gente começou a olhar para o mercado externo. Então, em 2006, a gente se filiou à Associação de Escolas de Natação dos Estados Unidos e em 2007 a gente foi na primeira conferência de lá. E desde lá até hoje a gente vai todo ano para ver o que acontece, para entender esse mercado. E, inclusive, hoje eles estão fazendo a conferência desse ano online. Acaba aqui, eu começo a participar de lá. São 3 dias que a gente vai trocar informações e ver como tem acontecido, acabou de acontecer na Austrália, que a gente também participou. E com essa visão que a gente começou a ter do mercado internacional, a gente falou, o Brasil está muito bem do ponto de vista daquilo que a gente acredita. Nós somos especializados em natação infantil. Isso é uma coisa que eu gostaria de falar um pouco para frente, porque o mercado, como qualquer mercado, quando ele cresce, ele depois, você começa a trabalhar com segmentos e nichos, né? Então, isso é o momento. O fitness já vem fazendo isso há um tempo, já é percebido isso há um tempo, desde a mudança radical proporcionada pelas fits da vida, que mudaram toda a forma de entender o mercado. E a escola de natação se tornou, é um segmento que vai craquelar, mas isso eu falo um pouco mais para frente. Voltando para a minha história, então a gente viu que essa parte de natação infantil, a gente tinha muita... O Brasil, hoje, a gente não tem dúvida nenhuma, a gente viaja todo ano, 2, 3 vezes para o exterior, participa de eventos em boa parte do mundo, a gente sabe tudo que sabe tudo também é exagero e é um pouco de prepotência, mas a gente tem uma noção bem clara do que acontece no exterior e a gente tem uma natação infantil aqui no Brasil de altíssimo nível. A nossa natação infantil é top no mundo. A gente é top. Em que aspectos, o brasileiro tem que ter essa consciência. Tá, Rafael, quando você fala a natação infantil no Brasil é top, quais são os critérios para isso ser considerado top? O que a gente pode considerar, o que é ser top enquanto natação infantil? É a forma como a gente encara.
a natação infantil no Brasil, a gente há muitos anos, a gente se preocupa não só em aprender a ensinar os nados, a gente se preocupa com o desenvolvimento global da criança. E isso é uma visão que hoje no mundo começa. Os Estados Unidos, que é um grande mercado, eles, quando a gente começou a ir lá em 2007, você praticamente não via isso. Hoje, muita gente está indo para isso. A China, que hoje é o grande mercado, começou com natação para bebês há 10 anos, hoje eles olham muito para o nosso modelo. Inclusive, a gente estaria na China em finalzinho de fevereiro, acabou não indo, mas estamos fazendo um trabalhinho com eles lá, e eles olham muito isso, eles olham muito a questão do desenvolvimento. Os latinos, em geral, se a gente pegar Brasil, a Espanha, pegamos Argentina, México, Colômbia, existe essa preocupação com o desenvolvimento, com o relacionamento, muito mais forte do que os anglo-saxões. Tá? Então, a exceção talvez seja a Austrália, que também está indo nessa linha. Mas lá fora, a segurança aquática é muito forte. A preocupação inicial é com não deixar a criança se afogar, o que está certo, a gente não tira isso. Tanto que o que a gente trouxe nesses anos todos foi isso, essa preocupação da segurança aquática, que foi uma coisa que a gente começou a fazer muito desde 2008, quando a gente criou o Congresso Brasileiro de Natação Infantil, inspirado no que a gente via lá fora, e hoje já está no 12º, infelizmente acabou não acontecendo presencialmente em março, e deve acontecer em abril ou maio do ano que vem, até porque foi muito em cima, a gente foi o primeiro grande evento, a gente tinha praticamente 1000 pessoas nesse evento, e a gente teve que parar, as pessoas não entenderam no primeiro momento, porque ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Nosso evento seria de 20 a 22 de março. Dia 12 a gente começou a falar que não ia haver, a gente foi muito xingado nas redes sociais. É lógico, as pessoas não estavam entendendo. É normal, né? O impacto é brutal, né? Você já está entrando até num tema aqui, que é justamente esse, né? Quando deu lá os 10, 12, 13 de março, que deu o baque, como para o teu negócio impactou imediatamente, porque foi por causa do evento, né? Sim, a gente até hoje está impactado, porque a gente... o que aconteceu? A primeira solução foi, vamos fazer um evento online. Se fosse hoje, a aceitação seria 101%. Naquela semana, quando a gente fez, nós tomamos a decisão na sexta-feira, nós fizemos um comunicado, da sexta para o sábado, muita gente que principalmente não nos conhecia, começou a falar, vocês são loucos, blá, 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 blá. Aí a gente fez um comunicado, uma das coisas que a gente aprendeu também, a gente mostrou a cara, né? A gente mostrou, olha, está acontecendo isso, a gente colocou o rosto, olha, somos nós que fazemos isso, fiquem tranquilos, a gente vai ajustar. Só que as pessoas não quiseram o evento online. Não quiseram porque não estava dentro da cultura. Apesar de já existirem alguns eventos, e você vê a transformação maluca que aconteceu em 6 meses. Hoje, o Gustavo vai fazer um baita evento, né, que a gente vai participar, eu, a Sandra, acho que você eu também vou. Então, que as pessoas aceitam perfeitamente. Uma mudança radical de cultura. É que muda cenário, né, Rafael? Exatamente. Mudou cenário, né? Aí, quando o cenário é outra, o ator tem que agir conforme o cenário. E o pessoal acaba sendo muito resistente, né? E ainda partindo do pressuposto. A gente conhece um pouco também o público da parte aquática, que normalmente é um público ainda mais tradicional, né? Tem um lado mais tradicional, são academias que têm muito mais anos de vida. É muito comum a gente ver academia de natação com 20, 25, 30 anos 40. Aí. A turma de agora, até hoje, tem as academias que eu nadava em São Bernardo, ainda existem. A Estilo é uma aqui. Estilo, a Iara. Nossa, era uma fase ali naquela época impressionante. E vem desde aquele tempo. Estilo tem 44, 45. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta.
aproveitando que a gente está entrando agora já nessa questão aí da pandemia, e um dos grandes objetivos aqui dessa conversa é conseguir entender um pouco, entender mentalidade, tá? Você lida diretamente com vários donos de academia de natação, está no mercado há bastante tempo, então tem um relacionamento de vai e volta. Então você está falando de natação infantil, mas na realidade você é um cara que nutre essas academias para atender esse público infantil. Com a questão da pandemia, obviamente que a natação foi eliminada da opção de fazer algum tipo de atividade de qualquer tipo de pessoa, né? Então, até mesmo de forma, talvez, uma forma errada, porque está no ambiente aquático, que é um ambiente que tem mais cloro, um ambiente que não tem, teoricamente, não tem proliferação, enfim, mas é um ajuste mais sensível, né? As pessoas ficam mais expostas. Como que foi, qual o teu entendimento do comportamento das academias de natação pelo Brasil? O que você pode trazer de cenário deles, né? Desse teu cliente aí que você sentiu na pele? Bom, são duas leituras. Eu faço parte da UNEM, União Nacional de Escolas de Natação, que é um grupo muito forte, é um grupo que eu chamaria de elite, e que a gente, através das redes sociais, se comunica e trocou muita informação e se ajudou muito. O grupo, inclusive, se fortaleceu muito nesse período, porque, sei lá, Santa Catarina abriu antes, começou a falar, estou fazendo isso, aconteceu isso, está dessa forma, dessa maneira. Sei lá, Ribeirão Preto, acho que abriu essa semana, porque estava na fase laranja, vermelha, então você teve realidades muito distintas. A primeira coisa que a gente percebe deste grupo, o outro grupo é um grupo que a gente acompanha mais nas redes sociais. O que ficou claro, eu acho que 99%, não só de escolas de natação, mas das academias, falhou numa coisa que você tem trabalhado muito há muitos anos, as pessoas não tinham relacionamento digital com seus clientes. Elas se bastavam na relação pessoal. O que na escola de natação é ainda mais forte, o relacionamento é muito forte. Esse é um dos diferenciais que a escola de natação tem sobre uma academia tradicional. Ela tem uma relação muito diferente. Então, isso, como você não tinha uma presença digital, bateu o desespero. O que eu faço? Eu não posso dar aula de natação online. Mas aí começaram a surgir algumas alternativas, gente que começou a fazer, o pessoal de hidro começou a fazer, porque o público de hidro, vamos separar, né? O hidro tradicional, que são as pessoas mais idosas, existem a hidro com performance, tudo isso, mas o grande público da hidro mais tradicional são os idosos. Então, muitas escolas começaram a se relacionar com eles, mas eles não entram na internet. Teve gente que mandou carta, teve gente que ligava, exatamente para não perder a relação. Sim, claro. Porque o ponto principal, quem está se saindo melhor é quem soube manter a relação, isso em qualquer área. Se você conseguiu se relacionar, mesmo que você não fornecesse o serviço que você foi contratado para tal, se você mantivesse esta relação e manteve, ainda está mantendo, você aprofundou laços. Nós tivemos casos de escolas de natação que a maioria dos clientes simplesmente falou, não, eu vou continuar pagando, não se preocupa. Por quê? Porque sabe da importância. Um outro lado que se percebeu também é que, no caso das crianças, dos idosos e das pessoas que gostam de água, a falta que a atividade física faz, a falta que a atividade na água faz. Então, eu acho que a escola de natação, por incrível que pareça, ela sai fortalecida. Uhum. Porque os pais perceberam a importância que aquela atividade tem no dia a dia da criança. E isso tem que ser explorado, isso tem que ser visto. E isso a gente tem que trabalhar. Uma coisa que surgiu muito bacana desse grupo da UNEM, que eu gostaria de chamar a atenção, na dor todo mundo se une. O grupo já era unido. Sim. Mas surgiu uma campanha que toda semana saem 2 vídeos valorizando as atividades aquáticas. Isso tem dado uma repercussão gigante. Eles fazem vídeos mostrando a importância, vídeos
bem feitos, a importância da atividade física na água. Agora, se a gente for entender, o que eu acho que a grande lição que a gente aprendeu é que não existem hoje mais, já não existia, dois mundos. O mundo online, o mundo digital e o mundo offline. É uma coisa só. E as pessoas não prestaram atenção nesse mundo online. As pessoas não estavam prestando atenção. Na natação isso não vai chegar, não tem que ter. Ao contrário, hoje, o online, o digital, ou como queira se chamar, ele é básico. Então, ninguém procura uma escola de natação hoje, mesmo que tenha uma referência de alguém, sem dar uma olhada na sua página, nas suas redes sociais. Sem ter um dossiê, na realidade, né? Literalmente. Exatamente. Aí você traz os termos corretos. E aí, na realidade, a gente entra no conceito realmente de jornada de compra. Então, o que você está trazendo aqui é muito bom, né, ouvir de você justamente esse entendimento, né, do que a gente considera como... O conceito disso é omnichannel, né? Então, não importa quais são os canais de comunicação, todos eles são convergentes, né? Eles estão alinhados. Exatamente. Então, quando você fala, o pessoal tem um relacionamento muito forte pessoal, é perfeito, mas isso é um canal de comunicação. Então, acredito que ao longo do tempo, as pessoas começaram a entender que não é porque um canal de comunicação é forte que todos os outros não vão ser, que eles não precisam de todos os outros. É muito mais poderoso, obviamente, é o teu contato pessoal e teu carinho, teu amor e teu abraço. Mas isso não substitui os outros canais e um não substitui o outro. Eles são somatórios. E na hora que você traz esse conceito de que as pessoas, elas não... ninguém vai ir para uma academia de natação ou qualquer outro tipo de academia sem fazer uma análise prévia, que é a jornada de compra, que é o momento que a pessoa está. Então, isso aí tem uma etapa, né? Então, o conceito eu estou com uma necessidade, eu estou com um problema, a primeira coisa que eu vou buscar é me informar sobre aquele problema. Então, coisas que as pessoas vão buscar hoje. É seguro fazer aula de natação para criança? Meu filho de X anos pode fazer natação? Eu tenho risco de se contaminar fazendo natação? Quais são as medidas importantes? Como que o professor se porta? Essas perguntas são perguntas que hoje sempre foram importantes. Mas hoje, se antes de eu te perguntar isso, você já me mostrar 100% dessas minhas dúvidas, eu vou olhar o seguinte, cara, esses caras estão muito preparados. Exatamente. Eu me sinto mais à vontade de colocar meu filho lá. E o ponto que eu acho importante, tem se falado muito em omnichannel, multichannel, multicanais. A integração que é o ponto fundamental do omnichannel. Porque você pode ter vários canais. Por exemplo, a escola de natação, ela pode atender lá, ela pode atender condomínio, então já é um outro canal. O que faz a diferença é a integração de tudo isso. E o omnichannel é essa integração, né? E é isso que a gente precisa entender. Os pontos de contato, o que acontece, qual é a experiência que o cliente vai ter em todas as áreas, em todos os canais que você possa estar presente, seja na comunicação ou seja na prestação do serviço. Esse processo é um processo que a gente já vem falando há algum tempo e eu até acho interessante porque o empresário da área da escola de natação ou das atividades aquáticas, né, ele tem que estar atento, porque eu costumo dizer que ele sempre está um passo atrás do empresário do fitness. Exatamente por ser mais tradicional, ser uma atividade mais tradicional. Porém, o cliente é o mesmo. O teu cliente, ele compra na padaria que está preocupado, ele vai no supermercado que está vendo as coisas, ele está indo num hotel, ou seja, você tem um cliente só. É um cliente que está te comparando não só com a outra escola de natação, não só, ele está te comparando com o todo. Se você não prestar atenção no que acontece no mercado que você está inserido, você está ficando fora. Eu não diria nem o mercado, né, Rafael? Não é nem o mercado. É onde a comunidade que esse cliente está inserido. Sim. Né? Vai além da relação eu e você quanto fornecedor e comprador e começa a entender qual é o universo que ele vive.
Exatamente. É o seu ambiente como você colocou a palavra correta, como comunidade. E essa comunidade, hoje, com as redes sociais, ela é uma comunidade ampla, né? Porque as pessoas veem hoje o que acontece. Se ele está morando lá em Macapá, ele sabe o que acontece em São Paulo se ele quiser. A informação está presente, né? Ele sabe o que é uma aula de natação nos Estados Unidos se ele quiser. Ele sabe qual é o tipo de suporte que ele pode ter. Então, quando eu dizia que o nosso setor, e aí eu falo, acho que o fitness em geral, estava despreparado para a pandemia no sentido de entender que o online é fundamental, porque o online passou a ser o básico. E tem o Bruno Scartozoni, que é um cara de storytelling, eu privo da amizade dele, mas ele é um dos tops do Brasil. Ele diz o seguinte, que o online passou a ser o básico e o offline é que vai ser o premium. Então, se você pensar dessa maneira, como academia, como escola de natação, toda a relação que você vai ter na internet, no mundo digital, na hora que a pessoa chegar ali no presencial, ele quer até mais, porque o básico ele já Sim, está tendo. sim. Então você tem que integrar tudo isso. Você não pode falar uma coisa, é um erro que eu vejo cometido muito, 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 e você é especialista nisso. Às vezes as pessoas colocam fotos que não tem nada a ver com a sua realidade, colocam no seu site, nas suas redes sociais, um universo que não é o que ele vai entregar. Aí o cara E o chega lá e cliente, fala: o exatamente. que é isso? Peraí. É uma Então, essa desconexão. integração é fundamental. Eu não diria nem que é um Exatamente. alinhamento de expectativa, é uma desconexão com a realidade. Exato, total. Então, a gente Total. tem os nossos, a gente tem na plataforma na Join, a gente tem uma plataforma de marketing digital e dentro dessa plataforma tem 1.400, 1.500 posts que eles já estão prontos, só que eles são dentro de uma ferramenta de edição. E a gente coloca fotos que não são fotos, são fotos de banco de imagem, né, para preparação. E o que a gente instrui os nossos clientes é o seguinte: pega essa foto, esse ângulo, essa posição e faz a sua. Esse é o ponto. Porque Porque você tem uma conexão. óbvio, ainda mais quando você trata aqui que quando você fala escola de natação, a relação que as pessoas têm é diferente. Então é muito esquisito eu não ver com quem que eu estou me relacionando. Eu não ver com quem eu estou, eu não ver as fotos das crianças, o que estão fazendo, ou dos adultos, ou tudo isso, porque quando a gente está falando em escola de natação, eu queria falar uma outra coisa que eu acho importante, porque eu começo a falar, eu vou divagando e mexo muito as mãos, né? Vou até parar um pouco. Não, manda ver. Italiano Tá tudo em casa, tá tudo em casa. o que acontece é o seguinte, o mercado de escolas de natação, ele vai craquelar. Craquelar é aquela coisa de rachar. É um conceito muito utilizado em maquiagem. Então, a pessoa faz aquela maquiagem, reboca tudo, de repente começa a quebrar, né? E o mercado de natação, de escola de natação, ele já ia acontecer isso agora. Se não fosse a pandemia, seria um ano excepcional para a natação. Já estava sendo, seria um ano excepcional. Mas isso só foi adiado. Isso só foi adiado. Vai voltar. Eu não tenho a menor dúvida. Vai voltar e é talvez mais rápido do que a gente espere, até porque, infelizmente, 20, 30, não sei qual número, por cento de escolas e academias vão quebrar. Uhum. Se não porque já estavam quebradas e a pandemia acabou Só acelerou. criando esse problema, né? Acelerou o processo. Mas o que vai acontecer? A demanda vai voltar. Com a valorização que os pais perceberam das atividades para as crianças, principalmente agora estou falando de escola de natação, vai ter uma procura, só que você vai ter um número menor de pessoas entregando o serviço, ou de escolas de natação. Os personagens aquáticos, que é uma coisa que explodiu nos últimos 2 anos, vão se beneficiar disso.
e as escolas também vão se beneficiar disso, né? Então, esse mercado, ele vai crescer, e vai crescer, eu acho que rapidamente, é o que tem acontecido no mundo inteiro e que vai acontecer aqui no Brasil, que já vinha. Mesmo com todas as crises que nós vivemos nos últimos 3 anos, se você pegar todo mundo que tinha água, os melhores resultados, ou os menos piores em alguns casos, sempre estavam ligados à água, ou a maioria deles. Uhum. Porque é uma atividade onde a fidelização é muito grande. Sim. Onde o aluno fica, o tempo de vida dele dentro do processo é muito maior. Na minha escola de natação, na minha academia, que virou escola de natação mais para o final, eram 23 meses. Né, Lifetime de 23 meses. Lifetime de 23 meses. Né? Então, e várias outras têm isso. Isso não era um caso meu. É um caso normal. E isso eu acho que vai crescer. E quando eu falo que vai craquelar, o que vai acontecer? A escola de natação é um segmento. E aí eu vou ser meio chato com isso. Não é um nicho, é um segmento. Eu mesmo falava nicho, mas hoje ela se constitui num segmento. Segmento é uma coisa muito maior e mais estruturada. O nicho é algo ainda pequeno em organização. Isso é conceitual. Tá. Você pode falar nicho, como eu falo, mas eu só estou falando isso por uma questão que eu sou chato mesmo. Mas só para a gente entender o raciocínio. Como nicho, como segmento, escola de natação vai quebrar, porque você vai começar a ter a especialização dentro da escola de natação. O que vai ser? Você vai ter escola de natação especificamente para crianças. Você vai ter escola de natação só de atividades aquáticas, ou seja, eu sou nem vai chamar de escola de natação, você é um local de atividades aquáticas. Eu vou ser especializado em terceira idade, eu vou ser especializado em reabilitação, eu vou ser especializado em atividades de suporte a outras atividades, para atletas. Então eu vou ter piscina para isso. Por que eu estou falando? Porque o mercado, nós temos que olhar o mercado e ver quem é o cliente que eu quero atender, quais são as dores, as necessidades, os desejos que ele tem. E eu tenho que fazer isso para eles. Tudo para todos é uma realidade que o mercado de fitness também está mostrando que está acabando. Vai sempre existir, mas não é o modelo preponderante. Então, o que eu chamava de canivete suíço, né? Aquele modelo que você estava lá, tinha tudo, vão sobreviver algumas, mas hoje as pessoas estão indo para especialização. Vai para o estúdio de Pilates, ou vai para ciclismo, ou vai para outras coisas. Rafael, isso aí, na realidade, é que quando você é empresário, você acaba tendo um filtro diferente de quando você é consumidor. Quando você é consumidor, você escolhe, vamos pensar em restaurante. É muito complicado quando você vai no restaurante, que ele é especialista em carnes, em massas, em aves, em natureba, enfim. O conceito é exatamente o mesmo. Enquanto consumidor, a gente sempre vai direcionar uma escolha do que é mais profissional, mais completo naquele aspecto que a gente deseja. Quando você manda aqui, escola de específico natação infantil, específico terceira idade, específico atletas. Cara, é muito nítido isso. Porque não dá para uma pessoa, para um atleta ir treinar num lugar que está acabando de terminar uma aula de criança. E aí tem que preparar tudo para atender aquele cara. O profissional não é especialista. Não faz sentido, né? Não faz sentido estar tão misturado assim. Você não vai ter performance nem para criança e nem para atleta. Você vai ter a meia boca, você vai ter o pato. Então, é isso que eu estou dizendo. Você vai ter várias possibilidades. No meu caso, se eu fizesse hoje, eu não tenho dúvida nenhuma, e se tiver alguém da área de natação, sabe que numa escola de natação, 70%, 80% do faturamento é criança. Então, se eu tiver que fazer uma escola de natação para crianças, como é no exterior, esse modelo que a gente tem aqui é meio híbrido. No exterior, você vai nos Estados Unidos, Austrália, a maioria das escolas de natação são voltadas para crianças. Ponto. Agora, você pode fazer um outro modelo em que eu posso ter todas as atividades aquáticas, mas eu não tenho outras terrestres. Eu posso ter um outro modelo que eu vou ter atividades aquáticas para adultos junto com pilates. O que eu estou dizendo é que a especialização no público. Então eu não consigo ter uma escola de natação para crianças
do jeito que ela deveria ser dentro de uma academia normal, porque o vestiário tem que ser diferente, a, a, as medidas de segurança são outras, é tudo diferente. O Até fluxo agora dava, profissional, só que o tudo, mundo, tudo, o ambiente, tudo, tudo, tudo. isso tudo está indo para uma evolução. Quantos modelos vão ser? Eu não sei. Vai caber isso em todas as cidades? Provavelmente não. Agora, que há uma certeza, o mundo busca especialistas. Então, quando eu quiser fazer um trabalho específico, eu vou buscar quem é o melhor, se eu tiver condição de fazer isso, se Sem estiver a próximo de menor mim. sombra de dúvidas. Então, nesse aspecto que eu falo que o mercado vai craquelar. Eu Sim. acho que vão existir vários modelos de escola de natação. Ah, você está errado no sentido de que vai ser tão especializado? Pode até ser. Mas eu acho, com certeza, que você vai especializar em públicos. Eu não vejo, não tenho dúvida nenhuma que daqui a 4 ou 5 anos você vai ter escolas de natação ou atividades aquáticas só para a terceira idade, porque a terceira idade não gosta de dividir o vestiário com criança. Então, só que é o mercado que mais cresce, como já tem É um condomínio hoje. princípio básico, né? Enquanto para a criança tem que ser tudo mais baixo, para o idoso tem que ser um pouco mais alto. A iluminação, Mais a alto, cor, com barra, o com... ponto de segurança, exatamente isso. Pessoal, Então, deixa eu só dar um atento aqui. Turma, estou conversando aqui com o Rafael Mardomo. É um cara, um dos mais competentes aí, profissionais da área de aquáticas, né? Está à frente do INAT. A gente está batendo um papo aqui no Feras do Fitness, falando sobre a parte do mercado da parte aquática. Dia 21 começa a Semana Academia Cheia o ano todo, que é uma semana justamente focando em marketing digital, tudo que diz respeito ao online, e ele está sendo taxativo sobre as questões da diferença entre o online e o não online. Hoje a gente não tem mais essa diferença e muitas empresas elas estão perdendo muito espaço por não estarem posicionadas online. Em 2 minutos eu vou abrir o chat, tá? Então já preparem suas perguntas para a gente conseguir fazer uma conversa aqui, que a gente já está tomando nossa reta final. Rafael, eu queria te pedir um pouco agora de forma bastante operacional até, tá? De forma bastante direcionada. 3 ou 4 situações ou orientações, dicas, que esse gestor que está assistindo a gente aqui, que tem uma academia de natação, que tem uma academia aquática, enfim, que ele deve fazer imediatamente para ele conseguir se destacar nessa retomada, né? Porque agora começa, de fato, a retomada. Minha filha já voltou para a natação, está fazendo no condomínio, o ambiente está preparado, o professor está preparado, tem algumas regras de segurança e tal. E aí, eu queria que você trouxesse um pouquinho à luz aí do que você, né, ouviu e está sentindo, que tem feito resultado e tem feito diferença por uma tomada de decisão de um pai retomar ou para a própria pessoa retomar. Eu queria que você desse uma bem orientada mesmo para a gente conseguir ter isso de forma prática. Bom, primeira coisa que em tudo, né, você tem que transmitir segurança. Isso é básico. Se você se comunicou bem com seus clientes, isso fica mais fácil, porque você foi dizendo a ele o que estava acontecendo. Se não se comunicou, é mandatório você ter essa comunicação, explicar claramente, explicar os passos, buscar informações que não são só suas, ou seja, buscar referências. Por que eu estou fazendo isso? De onde vem isso? Existem já pesquisas mostrando isso. Então, a primeira coisa é comunicação efetiva baseado em segurança. Tá. Segunda coisa é entender, na sua relação com os clientes, você está apertado, não tenho dúvida nenhuma. Eu estou, todo mundo está. Mas o seu cliente também está. Você deve ter uma conversa com ele. Você deve tratá-lo individualmente. Tem que baixar preço? Eu acho que não é por aí. Não é por aí. O ponto é, como é que eu tenho clientes, e eu estou falando especificamente para aquele gestor de escola de natação que tem clientes de muitos anos, como é que eu posso fazer um bem bolado com ele para que ele não saia, mostrando a importância que ele tem como cliente para você. É fundamental isso. Simplesmente falar a regra é essa, não vai funcionar. Eu acho que hoje é fundamental que a gente tenha uma relação muito pessoal. E até porque esse segmento, ele é isso. Ele é muito pessoal. Terceira coisa
estabelecer. Estão surgindo muitos novos clientes no fitness, na natação, em tudo, né? E isso, às vezes, é meio complexo, porque você tem os seus clientes que estão lá, que estão ocupando uma vaga, mas que estão em dúvida se vão voltar ou não. E eles estão ocupando Você está ali segurando porque, de repente, precisa... Por isso que eu falo, uma relação muito aberta com isso. Você pretende voltar agora? Você não pretende? Ó, seus créditos estão aqui, vamos fazer. Negociar o overbooking, mas se você não né? puder... Exatamente, eu preciso estabelecer isso até para que eu possa te oferecer um melhor serviço na sua volta. Eu preciso ter a noção de quando você volta, porque eu preciso estabelecer isso. E o que vai acontecer? Tem gente que já fez essa conversa, tem gente que acaba voltando antes, porque o cara percebe que está seguro. E você acaba criando uma determinada escassez na cabeça dele, fala, putz, se eu não voltar agora, eu vou perder minha vaga. Ele está falando que não, mas eu tenho medo e tal. Então, eu acho que essa relação muito próxima, muito aberta. Outra coisa que é importante, os clientes mudaram. Não de endereço, mas de comportamento, né? Se os clientes mudaram, a nossa equipe também mudou. Você já conversou com a sua equipe sinceramente? Você está com medo? Né? Porque quem presta o serviço não é o gestor, é o professor. E a gente está falando, por isso que eu não gosto muito do termo, a gente usa produto, mas o que a gente vende é serviço, que é produzido naquela hora por uma pessoa específica que você não armazena, você não coloca na prateleira. A aula é aquela aula para aquela pessoa. Se a pessoa que está prestando este serviço não estiver bem, não estiver segura, se ela não estiver entendendo, se ela tiver, ela vai transmitir isso para os seus clientes, principalmente para os adultos, que é o público que tem mais voltado para a natação. Incrível, né? Os adultos tem lugar que tem problema de vaga. Está com problema de vaga, porque tem uma restrição e tem gente querendo nadar e não consegue. Até porque muita gente tem percebido, e aí a mídia de alguma maneira ajudou, em falar que o ambiente aquático é seguro. Apesar de todo o ambiente em volta, mas dentro da água o vírus é desativado, né? Então, eu acho que de tudo que eu estou falando aqui, resume-se a sente, escute e converse. Seja com sua equipe, seja com o seu cliente. Escute e converse. Porque você vai levar a relação, que pode começar pelo digital, pode começar de qualquer maneira, você vai levar para um outro padrão. As pessoas estão muito abertas hoje. Todo mundo está sofrendo. Uma das coisas, esse titio, filha, ele cuida de academias de natação de todo o planeta. Sabia? Milhares e milhares de escolas. O que você fez de receita hoje? Qual foi a receita que você fez hoje? O cookie. Cookie. Então, meu amor. Que legal, parabéns. Tá uma delícia. Turma, acabei de abrir aqui os comentários. Eu gostaria de ver perguntas de vocês. Clarissa, minha querida, meu amor. Beijo pra você, Araxá, minha terra. Quem mais que tá aqui? Cris Dararren, seja bem-vinda. Turma da natação pesada aqui, hein? Que bom. Turminha, perguntas para o Rafael. Tudo que você quis saber e nunca teve coragem de perguntar, faça agora, tá? Olha só. Olha que legal, a Clarissa falando assim, ó, nosso trabalho 5 anos atrás foi fundamental nesse momento, não perder a conexão com os amigos, com os clientes. A Clarissa ela tem uma história bem bacana, a gente tem uma história bem bacana sobre digital, né? Que a gente começou há um bom tempo atrás. E por conta disso, ela conseguiu ter um posicionamento digital, né? E aí, olha que bacana ouvir dela justamente esse processo que, putz, eu não perdi o contato com os meus clientes, que foi uma das coisas que o Rafael falou. Foi, pô, se você não perder o contato, você tem uma resposta muito mais positiva. Isso é muito legal, porque... e esse foi um dos gargalos, né, Rafael? Muita gente querendo fazer muita coisa em pouquíssimo espaço de tempo. Então, é como se você quisesse aprender a nadar num tempo mais curto. E não funciona assim, né? Tipo, joguei na água, vai lá, faz marketing digital.
Então, e o importante é que essa lição tenha sido aprendida, porque não é porque passou a pandemia, vamos esquecer. Não, como é que eu agrego esses conhecimentos que eu fui forçado a correr atrás para que eu melhore, porque o mercado vai daí para Mas mais. está acontecendo isso nesse momento. O pessoal, e eu estou falando isso, eu mandei um e-mail essa semana, estou reforçando, as pessoas entenderam o seguinte, foi a seguinte, ó, joga todo mundo na água, vamos todo mundo fazer live, beleza. Agora, não tem ninguém mais fazendo. A turma tirou o pé, porque ela entendeu e falou assim, porra, é porrada esse negócio aqui. Não é simples para fazer. É trabalhoso pra cacete. Eu pensei que era mais fácil. E deram para trás. Só que agora tá chegando essa nova camada de novos clientes, e esse cliente tá falando o seguinte, deixa eu entender quem é que eu escolho. E as pessoas que são as tradicionais sumiram. E esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. Dinheiro está faltando. As pessoas vão escolher aqueles que elas se relacionam melhores, aqueles que cuidaram delas nos momentos que ela precisou. Então, isso eu não estou falando só de academia, eu estou falando o cara está escolhendo entre você e, de repente, fazer a festa do filho dele no buffet. Sei lá, estou chutando. Outra coisa, é muito importante as pessoas entenderem, nós estamos fazendo um processo de digitalização. A transformação digital é uma coisa mais ampla. A transformação digital muda o famoso mindset. Você vai criar já pensando no digital. O que nós estamos fazendo agora, o que nós fizemos emergencialmente, a maioria fez, foi adaptar a uma situação ao digital. Agora nós temos que pensar em criar com o digital. Ou seja, o ambiente digital não pode estar fora da sua realidade, porque ele é junto com o ambiente, nossa, o mundo real, não é mundo real, sei lá, agora fugiu a palavra. Sim, mas tá claro. junto com o offline, o digital com o offline, eles são uma coisa só. E na hora que você planejar, você tem que pensar nisso. E aí é a transformação, porque a sua cabeça começa a pensar em tudo, não só em fazer uma live. A live foi importante, fundamental, te manteve contato. Mas agora, como é que eu coloco isso no meu universo? Mas eu sou escola de natação, eu não dou aula pela internet. Você está enganado. Você sabia que desde 2010 existe uma escola que começou na Austrália chamada YouSwim, que era de donos de escolas de natação, que ele dá aula pela internet. Você vai lá, você paga. Hoje, a história aconteceu, eles venderam a escola de natação para um grupo chinês. O filho mora no Vietnã, ele com 2 pessoas, ele tem todas as aulas gravadas e ensina você. Se você quiser dar aula para o seu filho, ele te dá todas as aulas digitais, te dá certificado, mostra como segura a criança e tal, e você paga $9 por mês. Esse cara, eu falei isso o ano passado lá no nosso evento, as pessoas, você tá louco, não sei o quê. Falei com o Ben agora, que é o dono, sei lá, começo da pandemia, ele falou, olha, para a gente está sendo bom, tem um monte de gente começando a entrar aqui dando aula para o seu filho, porque ele tem a questão de segurança, dentro na piscina da sua casa. É uma realidade distante. Já existe um produto, um serviço em que você baixa a aula de natação no seu computador, no seu tablet, que você tem aula por aula divididinha que ensina a nadar. Ou seja, se você estiver fora desse mundo, meu filho, você está fora. O teu concorrente não é o cara que está ali. Aquele lá talvez possa ser até o seu suporte para vocês fazerem uma campanha conjunta. O seu concorrente vem de todos os lados. Eu estou falando de um cara que está baseado no Vietnã, que vende aulas a $9 e que no ano passado ele me disse, na América do Sul, quem mais compra minhas aulas é o pessoal do Brasil. E aí, você fala assim, como é que isso está existindo? Está existindo, cara. Então, você rapaz, querendo ou não. O problema disso tudo, cara, é assim, você falou uma coisa aqui que, puta, é um puta do insight. Gente, presta atenção no que a Rafael falou. Neste momento, nós estamos fazendo um processo de digitalização, que é uma ação emergencial. Presta atenção. Você começar a fazer suas lives, você começar a fazer um postzinho aqui, outro ali, você começar a raciocinar, tipo, o que eu vou publicar, isso é digitalização pontual e emergencial. Acabou. Ninguém vive na emergência. Ninguém passa a vida na UTI. O outro processo, que é o processo que vai te dar continuidade, é o conceito de
transformação digital. Que aí acontece, de fato, uma mudança na forma de enxergar, planejar, pensar, elaborar, entregar, criar, construir, divulgar. Então, quando ele traz esse conceito da pessoa que está lá na Austrália, que distribui aulas online pelo mundo, esse é um processo de transformação digital aplicado, porque ele concebe um novo negócio, concebe uma nova fonte de receita, concebe uma nova solução, buscando um público que ele não atingiria localmente. Não é só uma questão hoje de você fazer divulgação utilizando marketing e divulgar para as pessoas conhecerem você. É além disso. É além disso. É você trabalhar entendendo que existe uma plataforma de entrega de serviços em que uma das suas frentes de entrega é a parte física, é a parte local. Tem gente que não quer, tem gente que eu tô nadando no condomínio. Cara, eu vou lá nadar no condomínio e tá tudo certo. Eu não vou ir para uma academia, eu não vou sair daqui e ir para uma academia. Não, eu vou no condomínio. E tem milhares de pessoas que estão nessa mesma situação. Então, ao invés de você ficar brigando, abre a cabeça para isso. Ao invés de você ficar brigando, querendo arrastar a pessoa lá da casa dela ou do condomínio dela para ir para a tua academia, leva a tua experiência, o teu expertise, a tua competência para essa pessoa consumir e aplicar ali. Não faz o menor sentido. Você não tem limite, não tem limitadores geográficos. Esse é o ponto. E aí Mas existe um limitador que é o teu modelo mental, que é o quanto você está disposto a fazer isso aí. A gente não pode ser limitado pelas barreiras físicas, né? A Companhia Atlética no Rio de Janeiro ela administra 7 ou 8 condomínios com água. Você tem os personagens aquáticos que estão crescendo barbaramente em função dessa necessidade. Hoje, nós temos que entender qual é a realidade do mundo. As pessoas querem serviços rápidos, querem agilidade no processo, elas querem ter o menor desperdício de tempo e o maior conforto possível. Se isso é oferecer de uma outra maneira, você vai ter que olhar e se especializar nisso. Aí volta aquela coisa que eu estava falando dos modelos de negócio de atividades aquáticas ou escolas de natação. De repente você pode ser um especialista nisso. O que eu estou dizendo é que a água vai crescer, o que eu estou dizendo é que natação infantil vai crescer. Agora, os modelos vão ser diferentes. Eu até, num negócio que eu escrevi, quem quiser vai lá e baixa, é um e-book que eu escrevi em outubro do ano passado, onde eu coloco 11 frames, que era para quem quisesse fazer o seu planejamento de 2019. E eu até, por causa da live, falei, deixa eu dar uma olhada para ver se tem alguma coisa. E lá tem 11 coisas que eu falo do que são tendências, o que acontece. E essa coisa, ela está muito presente. A gente já falava antes da pandemia, agora está muito mais forte ainda. Os modelos vão mudar, os modelos de negócio vão mudar. E isso é importante que as pessoas estejam atentas, porque o investimento em uma escola de natação é diferente. Você faz um buraco lá, você faz uma caixa, você investe bastante recurso ali. Não é tão fácil você mudar de uma coisa para outra. A barreira de entrada para a escola de natação é maior do que para uma academia normal. O investimento é diferente. Então, se você for investir, você tem que saber para que público você vai trabalhar, que tipo de piscina você vai fazer, qual é a profundidade, qual é a metragem, que tipo de vestiário. Então, é um investimento de médio e longo prazo. Por isso, a atenção efetiva no público que você quer atender. E isso você tem que prestar atenção no que está acontecendo no mercado, porque de repente você está fazendo uma escola de natação voltada para o passado, que não vai mais existir. Eu já sei de projetos que estão vindo que vão modificar muita coisa. Né? E o Brasil só ainda não foi invadido por redes internacionais nessa área, porque aqui o lado ruim para a gente, que é a questão fiscal, tributária é muito difícil, mas acaba servindo como uma proteção contra a concorrência. Mas, por exemplo, na China tem uma rede com 150 unidades. Nos Estados Unidos tem uma rede que está presente em 14 países. Na Austrália tem outra com não sei quantas. Na Inglaterra tem outra com mais de 300 franquias. Todas essas pessoas a gente já conversou. Todas eles já vieram me perguntar do Brasil. Só que na hora que eles sentam para olhar
olha, o números, mercado é bacana, mas é complicado. Se a gente ajustar o mercado, vai ser bacana para a gente, vai nadar de mas vai chegar braçada. muita gente. É. Então, são Show coisas de que a gente bola. tem que olhar bastante. Show de bola. Rafael, cara, que prazer conversar com você. Que fantástico essa conversa. Muito obrigado pelo seu tempo. Dá um beijaço na Sandra. É muito legal poder levar, né, essa mensagem para essa turma toda que está aí. Estamos em um momento que precisa dos inputs, dos melhores inputs, né? Para você modelar o seu olhar, modelar a sua cabeça, direcionar seu esforço, justamente para a gente conseguir ter um crescimento do mercado de forma global, um crescimento do mercado de forma mais sustentável, essa retomada mesclando, né, a segurança, mesclando a entrega, o novo, né, e não ter essa trava com o novo. O pessoal tem muito a trava com o novo. Então, a turma que está aqui, eu quero convidar aqui oficialmente mais uma vez para a semana Academia Cheio Ano Todo. É só você entrar academiacheioanotodo.com.br. Toda a conversa está relacionada à parte do digital, que é o que até o próprio Rafael trouxe da importância, né? E as pessoas, elas ainda estão presas a alguns modelos que eles não vão permanecer, eles já não estão permanecendo, porque eles não estão mais fazendo efeito. Então, o grande lance é o que permanece é o que faz efeito. O que permanece é o que vai te trazer resultado. Então, a gente precisa ter essas mudanças, né? Você vê outras pessoas que estão fazendo, você ter acesso a ferramentas, acesso à forma de enxergar, ter o aprendizado, ter o conhecimento, ter as bases, né, para você conseguir romper esse novo período aí. Então, Rafael, onde que o pessoal te acha, Rafael? Bom, eu prefiro que pode ser nas redes sociais, Rafael Madormo, que tem aí, é só ver. E tem o site do INAT, onde vocês, se vocês quiserem, por exemplo, esses 11 frames, eu acho que dá vibes para as pessoas. Eu acabei de escrever um artigo que eu acho interessante e estou feliz porque já foi traduzido para o espanhol, foi traduzido para o inglês. A gente tem levado um pouco dessa informação para o exterior também. Então, são coisas que a gente tem tentado contribuir de alguma maneira. Então, entrando nas redes sociais e do site do INAT, inat.com.br, você consegue isso aí. Show de bola. Turma, então, sigam o Rafael. Faz um print aí da foto, faz uma cara de print aí, Rafael. Pra gente fazer faz um print, posta, marca Júnior Croco, Fitness Digital Oficial, Rafael Madormo, escreve também para a Inat, tá bom, gente? É importante, a gente gosta, inclusive, de poder ver esses prints, porque a gente consegue compartilhar, repostar. Mandem dúvidas, mandem perguntas, vai ser sempre um prazer. Rafael, obrigado pra caramba, show de bola, parabéns aí. Informações importantíssimas. Eu anotei aqui umas 5 páginas de vários insights aí, então, cara, fantástico. Que bom que o nosso mercado aquático tem pessoas à frente assim como você. Isso enriquece muito, dá muito mais segurança e confiança. Show, valeu! Valeu!